E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários. O primeiro, esse aqui, entra sempre às 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje, sexta-feira, dia 3 de novembro, hoje é meu aniversário. Gostaria de estar um pouco mais feliz em relação ao Botafogo, mas o clima não é dos melhores depois da derrota para o Palmeiras, da maneira que foi no estádio Newton Santos. Você quiser saber a minha opinião, a do Roberto Nogueira, a do Davi Blanc, ontem fizemos uma live aqui no canal, 7 da noite, para tentar entender o que aconteceu nessa derrota. Conversamos várias situações ali na live, bem bacana ontem. Assiste aí a live, daqui a pouco vai estar passando aqui nos cards ou no final do vídeo vai estar aqui do lado nos relacionados para vocês. Quem quiser saber as nossas opiniões aí sobre o que aconteceu nessa partida que a gente quer esquecer, né? Já ficou para trás, vamos pensar para frente. Antes da gente entrar aqui nos temas, olha, eu quero conversar com vocês vários assuntos aqui, cara. A tabela já está atualizada, foi finalizada a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Bragantino venceu seu jogo. Vamos passar também aqui nos próximos jogos, na próxima rodada, jogos aqui que interessam ao Botafogo. Vamos falar também sobre o time do Vasco, como é que chega, o que a gente tem que prestar atenção, ponto forte do Vasco no Clássico segunda-feira. A gente tem que prestar atenção no Vegetti, centroavante vascaíno, prestar atenção na bola aérea do Vasco. Quero conversar com vocês também sobre os desfalques do Botafogo. A gente não tem a dupla titular na zaga e isso preocupa, isso é muito perigoso. Vários assuntos aqui bacana pra gente tratar nesse vídeo agora, mas antes deixa o like, inscreva-se no canal, ative o sininho também de notificações para você não perder nada do que acontece no Botafogo. Vire membro também, R$ 2,99 ao mês, participa lá do nosso grupo do WhatsApp. Bom, quero começar aqui primeiramente falando sobre a situação do Bragantino. Jogou ontem contra o Goiás, venceu por 2-0. Enfim, o Bragantino, né, muita gente... assim, eu não vejo muita gente falar do Bragantino como deveria. Até porque o Bragantino não tem pressão, não tem torcida, com todo respeito ao Bragantino. Os caras estão jogando leve e ninguém tá dando nada, pelo que parece, pro Bragantino. Mas a gente tem que prestar atenção nesse time do Bragantino aí, porque é um time que realmente pode dar trabalho pro Botafogo nessa reta final de Campeonato Brasileiro, assim como o Palmeiras. Então, o Botafogo nesse momento tem 59 pontos, é o líder ainda. O Palmeiras é o vice-líder com 56 pontos. E o Bragantino é o terceiro colocado. Pedro Caixinha, português, técnico bom do Bragantino. O Bragantino é o terceiro colocado com 55 pontos. Na próxima rodada, que é a 32ª, lembrando que faltam 8 jogos para o Botafogo. O Botafogo tem um jogo a mais contra o Fortaleza, que vai acontecer no dia 23 de novembro. Então o Botafogo não tem 7 jogos, o Botafogo ainda tem 8 jogos para cumprir, assim como o Bragantino também tem um jogo a menos diante do Flamengo. Enfim, então faltam 8 jogos para o Botafogo. E na próxima rodada agora tem Palmeiras e Atlético Paranaense na casa do Palmeiras, tem Bragantino e Corinthians na casa do Bragantino, e tem Vasco e Botafogo em São Januário. Então o Botafogo tem que fazer a sua parte, o Botafogo tem que vencer o Clássico. O Vasco ganhou do Cuiabá, o Vasco vai vir com moral, tá brigando contra o rebaixamento, o Botafogo briga pelo título. Então o Botafogo tem que vencer o Vasco e o Botafogo vai ter que secar os rivais ali, Palmeiras, o próprio Bragantino, que está brigando pelo título. Então agora, além da gente fazer a nossa parte, a gente vai ter que cercar também os adversários. É jogo difícil para o Botafogo diante do Vasco, mas também é jogo difícil para o Palmeiras, é jogo difícil para o Bragantino, mas a gente tem que fazer primeiramente a nossa parte e depois a gente fica de olho aí nos outros resultados, tá bom? Essas 2 próximas rodadas, elas são fundamentais para o Botafogo. Isso, na minha opinião, vai decidir se o Botafogo vai realmente ganhar esse título ou não. Por quê? O Botafogo tem que ganhar do Vasco e o Botafogo tem que ganhar do Grêmio. 2 jogos em São Januário. Um é mando do Vasco, o outro é mando do Botafogo. Porque se o Botafogo vencer o Vasco e se o Botafogo vencer o Grêmio, o Botafogo recupera a confiança, recupera a moral, porque depois tem o Bragantino.
Se o Botafogo tropeçar contra o Vasco e se o Botafogo tropeçar contra o Grêmio, a gente vai chegar com a moral em baixa contra o Bragantino, que é um confronto direto e fora de casa. Então, para mim, essas duas próximas rodadas, Vasco e Grêmio, é o que vai decidir o futuro do Botafogo nesse campeonato. Se a gente fizer bons resultados nessas duas próximas partidas, a gente vai com moral contra o Bragantino, porque se a gente tropeçar, a gente chega no duelo contra o Bragantino, correndo o risco do Bragantino passar a gente na tabela. Então, assim, é complicado a situação do Botafogo nesse momento, mas também a deles também são complicados, porque todo mundo tem jogos difíceis ali nessa reta final no campeonato brasileiro, beleza? Lembrando que depois do jogo do Bragantino vai ter a parada da data FIFA, dá pra gente ali acertar algumas coisas que precisarão ser feitas, então é importante a gente pontuar bem contra Vasco, Grêmio e Bragantino, data FIFA, e a gente volta aí melhor do que nesse momento, se Deus quiser. Se Deus quiser, nessa data FIFA a gente pode melhorar algumas situações, beleza? Ó, desfalques aí que o Botafogo vai ter no duelo contra o Vasco. Na segunda parte do vídeo eu quero falar sobre a equipe do Vasco, o ponto forte que é o Verratti, o centroavante, a bola aérea, tá me preocupando. Hoje é sexta-feira, o jogo é segunda, eu já quero falar sobre isso. Depois não vai dizer, foi falta de aviso. Falta de aviso não é. O Botafogo tem desfalques aí contra o Vasco, a dupla de zaga, Cuesta e Adrielson, tomaram o terceiro cartão amarelo diante do Palmeiras. Não enfrentam ali, o Adrielson na verdade foi expulso, né? O Cuesta tomou amarelo. Não enfrentam aí a equipe do Vasco, assim como o volante Marlon Freitas, tá? A dupla de zaga deverá ser formada pelo Bastos e o Sampaio, e o Danilo Barbosa deverá entrar na vaga do Marlon Freitas. O Diego Costa volta, ele que estava com entorse ali no tornozelo. O Diego Costa volta ali, vai ser opção no banco de reservas ali, o centroavante Diego Costa. Eu iria de PR, de Plácido, Sampaio, Bastos, Hugo. Eu não colocaria o Marçal como titular. Eu tô tomando um ranço do Marçal, cara, que eu não sei explicar. O Marçal não ataca, não marca. É um capitão, assim, que pra mim não é capitão. O Marçal, pra mim, não é líder, de verdade. Eu botaria o Hugo, sinceramente. No meio campo, Danilo Barbosa, Tietê, Eduardo. Júnior Santos, se puder jogar. O Júnior Santos também é dúvida. Saiu sentindo dores na coxa ali contra o Palmeiras. Mas se o Júnior Santos puder jogar, Júnior Santos, Vitor Sá, Tiquinho Soares, eu iria sim diante do Vasco na segunda-feira. Fica aí que eu já volto para falar sobre a equipe do Vasco, ponto forte, para a gente ficar de olho nessa equipe Cruz Maltina aí que vem com moral, ganhou do Cuiabá, vai vir com moral aí brigando contra o rebaixamento, fica aí. Voltando aqui pra gente finalizar, mas antes compartilha esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, cheios de botafoguense aí que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais, eu conto com a ajuda de vocês. Olha, o zagueiro Bastos, eu não vou falar sobre ele, porque eu não conheço. Eu acho que é a primeira partida do Bastos como titular, a gente vai poder analisar o futebol do cara. O Sampaio é um cara que me preocupa. Eu não sou muito fã do futebol do Sampaio. Até para reserva ali, talvez ele sirva nos elencos aí de várias equipes do futebol brasileiro. O problema é que quando esse cara entra em campo, é o momento que a gente fica meio aflito, né? É aquele cara que a gente fala, ele serve para compor elenco, mas quando a gente precisa, aí a gente fica com medo, a gente fica com receio. Bom, o Sampaio, ele me preocupa muito, principalmente pelo ponto forte da equipe do Vasco, que é a bola aérea. A bola aérea é o ponto forte da equipe Cruz Maltina. O Vasco com a bola no pé, criando jogadas ali por baixo, é pouco criativo. Eu não tenho medo do Vasco com a bola no pé. O Vasco pouco cria, é uma equipe que dá espaço também. O Vasco é uma equipe que vai dar espaço para o Botafogo atacar, e isso é importante. A gente vai ter espaço, a equipe do Vasco geralmente ela dá espaço para o adversário poder atacar, mas a bola aérea do Vasco é muito perigosa, principalmente com o centroavante Verratti. 34 anos de idade, ele cumpriu suspensão no jogo contra o Cuiabá, tá descansado. O Verratti, cara, só para vocês terem uma ideia, nos 6 primeiros gols que ele fez com a camisa do Vasco, os 6 primeiros, 3 foram de cabeça. Desde o início do ano passado, preste atenção que eu vou falar, desde o início do ano passado, 2022, o Verratti é o jogador com mais gols de cabeça marcados no mundo.
Ele é o cara que mais faz gols de cabeça no mundo, o Verratti. Isso mesmo antes dele chegar no Vasco, tá? Ele jogava no futebol argentino. Então, assim, são 17 gols de cabeça. Ele é o cara que mais faz gols no mundo de cabeça, tá? Ele descansou aí contra o Cuiabá. A bola aérea do Vasco realmente é o que mais me preocupa. O Verratti tem 8 gols com a camisa do Vasco em 14 partidas. E é isso, cara. Então, vamos prestar atenção na bola aérea do Vasco. O Sampaio me preocupa nisso. O Bastos, eu não vou falar porque eu não conheço. Vou deixar para analisar na live aqui pós-jogo. Vai ter live pós-jogo aqui segunda-feira, 9 da noite. Assim que acabar a partida, corre para cá. Estaremos ao vivo e, se Deus quiser, comemorando a vitória do Botafogo. Mas é isso que eu quero falar. Lúcio Flávio, comissão técnica, jogadores, vamos prestar atenção nisso aí, vamos treinar isso aí. A bola aérea do Vasco é o ponto forte deles. O Vasco pode ganhar esse jogo. A chance que o Vasco tem maior de poder vencer a gente é na bola aérea. Então vamos prestar atenção nisso aí. Isso tá me preocupando, principalmente porque a gente não vai ter Cuesta nem Adrielson. E é isso, beleza? Chegou até aqui, obrigado. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Tudo que pipocar durante o dia, 5 horas da tarde eu tô de volta. Notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Se cuidem, fiquem com Deus. Boa sexta-feira, Fogão. Gosto mais de você do que de mim.